Bom dia, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, unigênito, que derramou seu sangue para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna, pudéssemos ter acesso à perfeição. Sem Ele, ninguém antes dele foi aperfeiçoado, nem Abraão, nem Moisés, nenhum dos profetas. E sem ele, nenhum depois que ele veio consegue ser aperfeiçoado, perfeito. Mas com ele temos esta chance, é observarmos aquilo que ele deixou para que nós observássemos e vivêssemos conforme o Evangelho que ele nos trouxe. Que ele nos abençoe mais esta programação, enquanto discorremos um pouquinho sobre estar na verdadeira doutrina, no verdadeiro ensino de Cristo. Bem, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, ele diz no versículo 30: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Não contra mim, mas comigo. Combater contra as dissoluções, os inimigos da verdade, combater contra os rebeldes. Ele estava dizendo que estavam na Judéia, mas estão hoje espalhados por toda a terra, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então, o apóstolo estava por angústias, perseguições, não propriamente do ladrão, não propriamente do malfeitor, mas daqueles que se julgavam seguidores da verdade. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. E ele prosseguiu na sua jornada, cumpriu o desígnio de Deus a respeito de que o Senhor tinha determinado para ele fazer. Ser o estupim, trazer a ordem dos evangelhos até nós. Agora, tem algo aqui que é muito especial dentro desta palavra de Deus. Observemos estas frases, seria um texto, né? Observemos este texto. O Evangelho que não confronta o pecado, não combate as heresias, faz com que o porco se sinta confortável achando que é ovelha. É uma parábola? Bem, é uma colocação para se refletir. Não só para quem está ouvindo, é importante a gente citar isto,
que quem está falando também, ensinando algo a alguém, ele tem que estar disposto a se submeter, a se sujeitar àquilo que ele está falando, porque senão ele seria simplesmente um hipócrita, não é? Um fariseu jogaria uma carga sobre as pessoas e ele mesmo escapa dela, vai viver uma vida dissoluta, de concupiscências, mas as pessoas têm que ser sujeitas a uma doutrina legalista imposta pelo líder. Agora, o evangelho que não confronta o pecado não combate as heresias. Esse não é o verdadeiro evangelho de Jesus, não combate com medo de perder. Então ele faz com que o porco, o corvo ou o urubu, porque o corvo é uma espécie que às vezes se usa para dizer que é urubu. Não, o corvo é uma espécie, o urubu é outra ave. O corvo às vezes pode se sentir como uma pomba e o urubu achando que é uma águia, não é? Então faz com que o porco se sinta confortável e achando que é ovelha. A iniquidade toma conta do coração, mas o evangelho de Jesus Cristo deve confrontar com estas coisas, deve protestar contra isto. Por isso, os cristãos foram chamados de protestante. Então nós vamos protestar. É errado? Vamos nos colocar ao lado da verdade. Todos que se colocam ao lado da verdade estão protestando contra o erro. Aí a irmã, quando ela se porta como uma pessoa com pudor, bem vestida, honestamente, automaticamente, sem falar nada, ela está protestando, ela está confrontando, ela está combatendo a imoralidade, a falta de decência. Então, quando você se coloca, mesmo sem falar nada, se posicionando com justiça, com honestidade, você está automaticamente protestando, combatendo a desonestidade, a injustiça. Então todos podem ser protestantes, mesmo aqueles que não falam, mas o atalaia, às vezes, ele tem que fazer ouvir a sua voz, porque Deus requer que alguém faça isso. Então sempre houve alguém para protestar, falando e vivendo, bem explicado, vivendo também aquilo que ele fala. E houve aquelas pessoas que vivem uma vida pia, honesta, e então ele está protestando contra a impiedade, está confrontando a desonestidade. Na carta aos Colossenses, capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo nos traz também a palavra de quer dizer, ele está falando sobre alguém. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Mas que coisa, né? Alguém ser colocado nesta condição. Alguém que estava juntamente com Paulo, combatendo contra o erro. E antes um pouquinho, ele fala também de outros. Onésimo, Tíquico, Aristarco,
inclusive estava preso com ele, mandando saudações aos irmãos ali de Colossos. Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Mas garanto que ali tinha irmãos que se colocavam contra para que não recebessem-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Oh, Paulo! Seus cooperadores não eram muitos, hein? Mas a sua mensagem também era contundente. Os cooperadores de Jesus também não eram muitos. Ele chegou a falar com os discípulos: orai ao Senhor, para que envie obreiros para a sua seara, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas aí Paulo diz sobre Epáfras: saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos servos, que é dos vossos, hein? Servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. E, pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos, Lucas, médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, a Ninfas e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Cumprir aquilo que está designado para que você o cumpra. Temos que ter esta convicção de que o Senhor nos colocou para cumprir, para fazer algo a favor da verdade, e vamos fazer enquanto o Senhor nos der força, contando com as vossas abençoadas orações que fazem por nós. Agora, o Evangelho deve ser pregado na sua essência, a doutrina deve ser pregada na sua essência, sem respeito ao pecado, respeito ao pecador, mas sem respeito ao pecado. Deve ser combatida as heresias, deve ser combatido os acréscimos à palavra, deve ser combatido as falsas interpretações da palavra, deve ser combatido aquilo que é tirado. Mas hoje é o tempo dos porcos se acharem ovelhas. Eu canto, eu louvo, eu bato palmas. Bem, este é o tempo desse engano. Este é o tempo terrível, mas graças a Deus que nós temos sido ajudados e confortados e abençoados por Deus, e Deus nos tem dado a sua palavra pura. Como diz São Pedro, na primeira carta, capítulo 2, no verso 11 e 12, ele diz assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha, as concupiscências combatem contra a alma. Há combate quando você quer viver uma vida pia, preservar a sua alma pura, imaculada, sem pecar. Vai haver concupiscências carnais que vão combater contra. Mas como, Pedro? Como eu vou fazer isto? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, injúria, calúnia,
como de malfeitores, como se vocês fossem malfeitores, desordeiros. Glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Então, está aí mais um recado para todos aqueles que querem viver uma vida pia e honesta. Abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. E não se conforme com nada, a não ser a pura e genuína palavra, a não ser o puro e genuíno evangelho. Não importa se ele fere a nossa carne, nos entristeça, mas a nossa alma se alegra com ele. Deus vos abençoe, preciosos irmãos. Deus vos cure, Deus vos liberte, Deus vos mantenha firmes em oração, vigiando, aguardando a gloriosa aparição do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente.